Boa noite, minha gente. Estamos em mais um episódio aqui no podcast Mais Saúde, junto com hoje um educador físico. Vamos falar de um assunto interessante, principalmente, imagino eu, para os homens que estão aí em treinamento. Eu sou Natália Pestana, sou interna de medicina e sou proprietária da Pestana Clínica Integrativa e estamos aqui em parceria com o Jornal Mais Expressão. Quero dar boas-vindas ao Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a todos pela oportunidade. E, bom, é um assunto que eu gostaria muito de tocar sobre essa questão da hipertrofia, porque hoje o nosso mercado fitness ele é um dos maiores, né? O Uhum. primeiro é os Estados Unidos, que ganha, né? Mas o Brasil está crescendo muito e é muito interessante a gente falar sobre a hipertrofia e a importância dela hoje em dia. E vamos assim, para começar, o que seria a hipertrofia? Bom, a hipertrofia nada mais é, falando de uma forma mais simples, que é o aumento do tamanho e do volume do músculo, né? E como que acontece isso, né? O tamanho e o volume vão aumentar por meio de utilização de resistência, de cargas. Isso é um processo fisiológico que acontece no nosso corpo, porque por exemplo, quando a gente vai fazer algum exercício na academia com um aparelho, ou quando a gente treina em casa com pesos, ou num parque, a gente acaba gerando algumas adaptações no nosso Uhum. corpo, né? Então, acaba que esse processo transforma mais o seu músculo, né? Ele aumenta o tamanho e o volume para que você possa também ter mais benefícios, como força, né? Mais condicionamento com esse músculo que você pode utilizar para o objetivo que você tem ou para as atividades que você faz no dia a dia. E são exercícios específicos que causam isso, ou qualquer outro exercício que eu fizer tem esse aumento da massa muscular, da hipertrofia? Então, geralmente, eles ocorrem por meio do uso da resistência, né? Quando você faz exercícios com carga, você acaba gerando essas adaptações. E aí, com o tempo, né, tendo consistência, você acaba modificando o seu corpo, Entendi. né? E o que ajuda a ter a hipertrofia? Então, são muitos fatores, né? Desde você ter uma boa alimentação, um sono adequado, né? Você respeitar todo esse processo de você ter consistência no seu treino, né? Você ter uma programação, saber o que você quer nessa mudança que você procura, mas também respeitar toda essa mudança de uma forma que você entenda que ela não vai vir de um dia para o outro. O Sim. fato de você estar lá todo dia indo na academia faz muita diferença do que a pessoa que ela foi e ela desistiu, depois ela volta. Isso quebra muito essa questão Questão de de você, constância, né? exato, você tentar chegar no objetivo que você quer, só que você desiste por algum motivo, né? E às vezes são diversos eles, né? Uhum. E quem que desiste mais, assim, quando você tá junto com seus clientes? São as mulheres ou os homens que desistem? Olha, pelo que eu observo, eu vejo mais os homens, porque as mulheres a gente vê em grande quantidade nas academias, né? Elas Uhum. geralmente se cuidam mais, pelo que a gente observa, né? A quantidade delas são maiores nas academias, e elas têm maiores dúvidas, elas têm mais diferenças nessas questões de o que elas procuram, como o que pode ser ajudado na hora do treino, né? Um treino mais específico para determinado grupo muscular que elas querem desenvolver, né? E os homens, eles buscam, de certa forma, uma mudança física, só que alguns acabam desistindo no meio do caminho por alguns motivos mais pessoais, alguns motivos que não levaram eles a chegar no ponto que eles queriam naquele momento que, Uhum. pelo que eu percebo, eles trabalham até um ponto, mas eles também eles acabam tendo uma certa dificuldade na hora que tem uma constância. Eu vejo mais as mulheres, elas têm muito mais constância nessa questão de estarem lá todo dia e as mulheres aparentemente parece que se cuidam um pouco mais. Ah, quando se trata de aparência, pesa mais para as mulheres na autoestima, É, né? E assim, o tempo de treino, né, para mulher ficar bombadona e para homem ficar bombadão, é o mesmo de um para o outro ou tem suas diferenças? então, depende muito do objetivo que a pessoa busca, né? Eu geralmente falo, né, para os meus alunos ou as pessoas que eu atendo, que o tempo que você tiver, a gente tem que trabalhar com ele, né? Aham. Mas claro que tudo em excesso não faz bem, né? Então, geralmente, um bom tempo de treino aí fica em torno de 1 hora e 10, 1 hora e 20 no máximo, mas eu acredito que para a população geral, a gente não precisa ficar aplicando isso para todos, né? A gente, na verdade, o meu papel é tirar a pessoa do sofá,
E eu acho que esse ponto é interessante porque o pouco que você faz já conta muito. Sim. E é a questão da constância de você estar todo dia lá fazendo um pouquinho, já vai ter essas mudanças, né? Então, isso faz toda a diferença. E a mulher, ela leva mais tempo para ter a hipertrofia do que o homem ou não? Não, dependendo se as pessoas, os dois lados respeitam, né, os fatores de alimentação, de sono, de constância, né, se tem um treino adequado para o objetivo que busca, né, isso vai contar muito, né. Acho que tanto um quanto o outro e também os fatores genéticos contam, mas assim, claro que se você respeitar todos esses outros fatores que eu te falei, você acaba tendo de forma igual. Isso vai depender muito da sua vontade, da sua visão. Ah, quero chegar nesse objetivo. Então, você olhando ele, eu acho que quando você quer muito, não tem um melhor ou pior, né? Isso eu acho que vai de cada um, da vontade de botar o foco naquele objetivo e chegar lá. Eu acho que não muda tanto. E na questão de alimentação? Quando é o foco da pessoa começar a ter a hipertrofia, o que é indicado tirar, o que é indicado acrescentar na alimentação? Geralmente, a gente acaba orientando, né, os alunos a não utilizarem tanta gordura, né, evitar excesso de sal, né, evitar alimentos que sejam muito calóricos, né. Então, assim, para hipertrofia, é claro que a gente tem que ter um superávit calórico para que a gente aumente a massa muscular, né? Porque a gente precisa ter um maior consumo para que a gente consiga gerar esse aumento de músculo, né? Só que também não pode ser aquela comida com muita caloria, porque senão a pessoa vai crescer, mas não vai ficar, a gente diz que o corpo tão limpo, né? Com aquela definição que a gente deseja, né? Por isso que tem que respeitar o processo aos poucos, né? Crescer um pouco de cada vez, mas não em excesso, para que não possa prejudicar todo esse processo, né? Porque se você gera um excesso de alimentação e sai comendo o que você quiser, também pode gerar o resultado que você não deseja. Acelerar o carro freando Exato. ao mesmo tempo, né? E a questão, assim, de esteroides, de hormônio, eles são indicativos para essas pessoas? Não, geralmente essas perguntas geralmente acontecem muito dentro do ambiente de academia, né? Perguntar, professor, você acha que eu devia usar? Geralmente eu encaminho para médico, porque não é meu papel. Meu papel é estar lá para montar treino, orientar, dizer o que tem que ser feito para que a pessoa melhore a qualidade de vida dela. E se ela estiver interessada nessa questão, eu acredito que o encaminhamento certo seria mesmo para o médico, porque eu não me envolvo com esse tipo de questão de direcionamento para os recursos ergogênicos, né? Acho que seria mais utilização do médico. Eu não sou contra o uso, mas contanto que a pessoa tenha um bom motivo para utilizar. Não entende? Faça assim, né? Só a rodo, porque exato. também tem seus efeitos colaterais. Exato, aí, se a né? pessoa precisa de uma reposição hormonal, se a pessoa está passando por alguma doença, né? Se ela está passando por alguma situação grave que há necessidade de utilizar, então, por que não? Contanto que tenha esse bom motivo. Né? Mas o exercício físico ele proporciona tantos benefícios que é capaz de você reverter várias situações a ponto de não ter a necessidade de utilizar esse hormônio ou outro. E para isso, aquela famosa dúvida, faz o cardio ou pula o cardio? Eu acredito hoje em dia muito mais nesse fator, principalmente pelos estudos científicos que vamos tendo apresentados, que ele é complementar, porque ele beneficia tanto o músculo quanto a musculação beneficia o cardio, entende? O fato de você praticar a musculação, você aumenta muito mais o bombeamento sanguíneo, mas o cardio ele previne muitas outras doenças em contrapartida, né? E também riscos cardiovasculares com relação à pessoa que só faz a musculação. Então, isso protege a pessoa que só pratica a musculação. E fora que também um ajuda o outro nesse processo, né? A gente ajuda na hipertrofia muito, o cardio ele é tão importante quanto a musculação. E para o pessoal de casa entender, quais são os exercícios, assim, numa academia, que são o de musculação e os que são de cardio? Porque eu, por exemplo, quando eu vou na academia, eu falo, vou fazer o cardio, eu tô na bike, e o pessoal fala, não, isso não é o cardio. Eu fico, então, mas o que seria? Qual que é qual? Tá, o cardio, ele nada mais é do que um exercício que eleve o teu batimento cardíaco. Na musculação você também vai ter essas elevações, tanto de pressão quanto ritmo cardíaco. Mas
a gente vê geralmente nas academias a bicicleta, ali o remo, a esteira, né, a escada, todos eles são importantes. É claro que em casa você pode também fazer cardio, por exemplo, pode fazer a dança em casa, você pode fazer exercícios aeróbicos, dinâmicos, né, que você se movimente mais e isso gera a maior ventilação no seu corpo e suor, né? E então, é claro que na academia você vai ver muito mais essa questão de aparelhos que são específicos e em casa você pode adaptar mais. No parque você pode adaptar mais, correr, você pode gerar exercícios que são conectos com outros para que você possa gerar essa questão do cardio. Os dois, quer dizer, todos eles têm efeitos diferentes no seu corpo. Não existe exercício melhor ou pior. Existe aquele que você está utilizando para aquele objetivo. E você pode chegar tão bem quanto independente dele. Uhum. E em casa, o que poderia ser considerado uma musculação? Então, durante a pandemia, a gente aprendeu muita coisa com relação a isso. Já existia até bem antes, né? Antigamente, eu não sei se algumas pessoas já viram alguns vídeos na internet, mas isso já vem de um conceito do próprio americano. Eles montam uma própria academia em casa, né? Sim. Se você for ver, tem muitos vídeos que Todos mostram eles que... têm uma esteira, uma Exato. bicicleta. Eles têm um espaço que eles deixam ali reservado para que tenha o básico, por exemplo, halteres, né? Porque ali fica muito mais acessível, né? Então é um espaço que a pessoa já propriamente cria para ela treinar e já resolver a rotina dela. Mas isso se enfatizou mais na época da pandemia também, que no Brasil mostrou-se que a gente pode se reinventar e readaptar, né, várias situações. Eu vi desde pessoas que utilizavam garrafas com água, pessoas que colocavam livros dentro de mochila como peso para que utilizasse como resistência, né? E aí você veste a mochila, coloca e faz um agachamento, por exemplo, e tem tanto um efeito como um halter que você pode estar utilizando para você sentir o mesmo resultado de um exercício de agachamento. Então, você pode estar utilizando garrafa, pode estar utilizando livro, pode estar utilizando uma cadeira, porque a cadeira você pode estar fazendo vários exercícios, desde tríceps, de exercícios para perna. Então, você pode adaptar de inúmeras maneiras. E também você pode acabar nem utilizando nada, você pode estar utilizando o próprio corpo, fazendo os agachamentos, fazendo flexão de braço, flexão na parede, né? Eu acho que essa época foi uma época muito importante para a gente aprender a dar valor tanto para o nosso corpo, quanto para o que a gente pode ter de criatividade, para que a gente não fique parado. Porque o intuito, eu acho que na própria pandemia a gente sentiu esse fator de você precisa fazer alguma coisa, porque senão a cabeça tempo ocioso em casa, né? Exato. A pessoa começou a ficar... Gera ansiedade, aumentou muito a ansiedade, depressão, então a pessoa precisa fazer qualquer coisa que seja, né? Precisava fazer. Então, muito se adaptou, muitos exercícios foram demonstrados também na internet para as pessoas não ficarem sem o que fazer, e eu também fui um desses que fazia exercício, aplicava e postava, então foi muito importante, um aprendizado enorme. Então, na pandemia, você dava essas consultorias, assim, pro pessoal sair treinando em casa. Exatamente. Que legal. E qual que é o seu público que você atende? Vai desde, assim, adolescente, criança, idoso, todas as faixas etárias? Meu público é muito variado, né? Para você ter uma ideia, eu comecei trabalhando em academias expressas, né? Que seriam aquelas academias que são menores, né? Que tem uma demanda muito grande de pessoas, né? E aí você vai conhecendo todo tipo de pessoa, de todos os biotipos e necessidades, objetivos diferentes. E isso é muito bom, porque você acaba acumulando bagagem de como lidar com cada tipo de perfil. Então, eu cuidava tanto de pessoas muito jovens, de idosos, pessoas com doenças metabólicas, né? Então, eu aprendi a lidar com vários perfis que pôde me dar uma gama de como montar um treino adequado para esse tipo de pessoa. E hoje em dia eu trabalho muito com idosos e também um ou outro mais jovem, né? Então é mais esse público que hoje eu atuo. Mas também de uma maneira que, voltando também desde essa parte da pandemia, mais híbrida, porque a gente acaba atingindo públicos que às vezes gostam do seu perfil de atuação na internet e você acaba mostrando seu trabalho e uma pessoa que às vezes você nunca viu na vida, ela quer te acionar para você ser o personal trainer dela. E aí você acaba montando um treino para essa pessoa, acompanhando ela, né? Tratando de uma periodização, que seria um processo onde você cuida dessa pessoa
por um período de 6 meses até um ano, né, montando treino, né, que seria a programação dela, onde você elabora todo o treino e todo a programação de objetivos que ela tem para que ela consiga alcançar o resultado que ela procura. E como que é essa montagem de treino para cada pessoa? Então, primeiro, o mais importante, e eu coloco como princípio, é fazer uma anamnese, né? Primeiro você precisa conhecer aquela pessoa, saber o histórico dela, né? Entender se algum familiar teve algum problema cardíaco, para que você possa lidar com os exercícios adequados, né? Que se caso essa pessoa possa vir a ter algum problema também, se essa pessoa utiliza algum medicamento, né, por exemplo, como um beta-bloqueador, né, se ela já teve algum acidente, se já quebrou algum membro, se tem alguma dor, né, e feito uma anamnese onde eu busco uma coleta bem específica dessa pessoa, eu consigo entender mais ou menos como iniciar esse processo de treino com ela. E aí eu vou entender uma coisa que basicamente eu falo para todos os alunos quando eu começo com eles, eu quero saber como que você funciona. Isso que eu procuro falar para os meus alunos, porque nada mais, nada menos, um treinador, ele testa os seus clientes, né, que você, por exemplo, você me contrata. Eu não conheço nada de você, eu não sei como que você vai fazer um agachamento, como que é a sua mobilidade para fazer um movimento. Então eu preciso analisar, olhar, para que eu possa falar, será que esse exercício nesse momento cabe? Ou será que eu posso passar outro? Mas de uma maneira que eu também não te gere um platô, já no logo do início, falando, pô, esse exercício nesse momento talvez não dê, mas não é que você não é capaz, é que nesse momento a gente precisa melhorar antes a amplitude de tal membro. E aí, a partir disso, a gente vai direcionando de uma forma que eu vou vendo essa mudança gradualmente e respeitando todo esse processo e te mostrando também essa mudança para que você entenda, ó, você estava aqui, aí você foi evoluindo e hoje você consegue fazer esse exercício e às vezes até com carga ou melhor ainda, movimento mais amplo, né? E o pessoal fala que assim, para hipertrofia precisa surpreender o músculo. Esse surpreender o músculo é um dia eu tô com 10, no dia seguinte fala, vou surpreender, vou pegar 15, 20? Então, essa questão de surpreender um músculo, a gente costuma falar muito que o movimento precede a carga. Então, é muito importante que, principalmente quem é um iniciante, entenda que você tem que considerar muito mais fazer o movimento direito, em primeiro lugar, aprender o movimento direitinho, beleza. Vamos colocar carga agora, já que você sabe fazer bem feito? Então, é o respeitar o processo, como eu falei. Você tem que ter uma boa base, desenvolver essa base, sabendo basicamente os exercícios mais conhecidos, por exemplo, um agachamento, um supino, né, até uma flexão de braço direito, porque você observa que a população tem muitas dúvidas e às vezes aplica em si exercícios que podem até machucar e sem saber o que estão fazendo. E aí acaba gerando muita lesão, né? Inclusive até acabei fazendo curso de pós-graduação de doenças e lesões para isso, porque eu já saí da faculdade com essa cabeça, sabendo que ia ter muita academia expressa. Né? Ia ter muita gente que ia acabar se lesionando, porque a ideia é monta treino e vai treinar. Tipo, o professor hoje em dia, nas academias de menor porte, ele já quer, a pessoa vai lá, se inscreve, ele vai lá, monta o treino e a pessoa já sai. E é muita gente para atender, a demanda é muito grande. Então eu já imaginei, puxa, vai ter muita gente com lesão, e aí eu pretendo já me blindar para que eu possa ter esse a mais na hora de tratar as pessoas que procuram um serviço diferenciado, né? Para que a pessoa já me olhe e fale, não, esse cara pelo menos já não vai querer que eu bote tanta carga, né, e me machucar demais. Para respeitar esse processo de que na hora que você vai surpreender o músculo, você vai surpreender melhor do que uma pessoa que não foi direcionada, que não foi ali orientada adequadamente. E tem doenças metabólicas ou assim, outras doenças. As físicas, acredito eu, que comprometam até mais, né, a questão de movimento. Mas as doenças metabólicas, ela influencia no resultado da hipertrofia? Com certeza, com certeza. Você pega uma pessoa, por exemplo, com diabetes, tem que tomar muito cuidado com o excesso, às vezes, de exercício, se essa pessoa se alimentou adequadamente, com aquilo que é necessário para aquela situação dela. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que ela tem um risco cardíaco, se você coloca ela numa esteira e aí acaba excedendo o volume de exercício, né, que ela necessariamente teria que ter,
você acaba colocando sua conta em risco. Então, por isso que a anamnese é o ponto crucial da onde inicia toda essa história. Se você já chega pegando um aluno, vamos começar, e você não conhece nada da história dele, você pode correr um grande risco de ser o responsável por machucar essa pessoa. Tem uma coisa que eu sempre falo para muita gente nas academias, por exemplo, hoje tem muita gente treinando e poucos observando. Então, na hora que acontece algum acidente, qual é a primeira questão que vai acontecer ali? Aonde estava o professor? Quem era aquela pessoa do horário? E estar numa sala é uma responsabilidade absurda, porque você não pode estar olhando para quem você gosta ou para quem você tem mais afinidade. É olhar para todos e atender principalmente aqueles que talvez o seu colega de trabalho não está querendo atender. Porque é aquele que precisa de atendimento, tanto quanto os outros, óbvio, mas todo mundo merece o mesmo atendimento e mesma qualidade. A gente não está ali para passear, a gente está ali para ajudar, resolver, tirar dúvida e orientar. Você também comentou da questão do sono, né? O quanto o sono influencia? Então, o sono, ele é crucial nessa parte da hipertrofia, porque na hora que a gente dorme, a gente produz hormônios de crescimento, né? Tanto GH quanto IGF-1. E todo esse processo pode completamente modificar o seu resultado final se você tem um sono prejudicado, se você dorme muito menos do que o necessário, né? Então, acaba que se você tem esse objetivo de aumentar a sua musculatura, você tem que saber respeitar o descanso, né? Tem que ter tudo a gente tem que ter uma dose necessária, né? Desde a nossa programação de treino até o nosso cronograma no nosso dia a dia. Porque se você trabalha demais, por exemplo, você vai interferir na zona do seu sono. Se você dorme demais, você não vai conseguir trabalhar tão bem e isso vai prejudicar o seu treino. Então, um complementa o outro. A gente não consegue ter um equilíbrio, a gente tem que trabalhar o balanceamento das coisas. Eu até tiro essa palavra equilíbrio mais da minha profissão, porque eu acho que a gente tem que aprender a balancear as coisas. Equilíbrio, por exemplo, se você tem que falar que você tem que procurar uma vida equilibrada, você está aqui fazendo o seu trabalho, aí acontece alguma coisa que você não consegue dar conta, desequilibra tudo. Então, a gente tenta balancear até o nosso treino e a gente acaba elaborando de uma forma que, como eu te falei, como treinador, a gente tem que testar, ajustar, testar de novo, moldar, ajustar, e aí a gente vai entendendo como aquela pessoa funciona e de uma forma profissional, e não procurar ser tanto amigo, mas sim profissional. Porque se você começa a criar tanta afinidade com o aluno que você está, e você pode ter isso, não é problema. Você pode ter os seus momentos de afinidade com a pessoa, mas você tem que também saber separar quando você é o treinador e quando você é o colega, quando você é o amigo, porque isso faz muita diferença no seu resultado. Principalmente com um profissional que você contrata, e ou ele fica no celular, ou ele não te dá tanta atenção quando você busca, às vezes até o cliente ele fica com receio de te demitir, ou com receio de falar, pô, vamos tomar um pouco mais de cuidado, mais atenção, porque eu tô querendo chegar nesse resultado e a gente tá saindo da direção. E assim, pacientes idosos, eles conseguem atingir o mesmo resultado de uma pessoa mais nova? Então, a partir dos 40 e dos 60 anos, a gente vê uma grande mudança hormonal no nosso corpo. É claro que eu não vou te dizer que uma pessoa de 20 anos vai responder igual uma pessoa de 40 ou de 60, mas é possível ter muitos resultados benéficos para tanto um lado quanto o outro, se respeitado todos os fatores conforme mencionado, como o sono, a dieta, né, o seu intuito, o seu objetivo, né, os hábitos que você cria. Isso conta muito para que você tenha no final do dia, né, no final de um mês, no final de um semestre, no final de um ano, todo esse resultado e não se cria de um dia para o outro, né? Que nem quando eu falo para alguns clientes que possuem obesidade, a pessoa não engordou de um dia para o outro. E para emagrecer também não é de um dia para o outro. Não existe milagre. O que existe é você criar um bom hábito e você entender, porque começa tudo a partir da consciência. Você ficou consciente, seu comportamento muda. Então, a partir disso, isso para tudo na vida. Você entendeu que, essa água aqui me faz bem, então eu não vou tomar as outras ali que eu entendi que podem ser prejudiciais, consciente, vai me fazer bem, então
não vai me prejudicar. E para quem está querendo iniciar nessa hipertrofia, quais seriam os assim, exercícios básicos para que ele tenha essa constância nos treinos? Então vamos lá. Para um iniciante, uma pessoa que quer ganhar músculo, o que seria ideal para uma prescrição, né, uma dose adequada? Essa pessoa poderia estar vindo na academia de 3 a 4 vezes na semana para treino de musculação, né, variado, né, a gente procura, porque muitas pessoas, o que eu vejo, elas acabam tendo muita monotonia na academia de tendo, por exemplo, apenas um treino ou apenas 2 treinos. Eu procuro criar os meus treinos para os alunos que não gerem monotonia, então dividir um pouco mais, mesmo que a pessoa seja iniciante, mas para que ela ganhe um acervo um pouco maior, para que eu veja como ela vai se sair nesses exercícios, e aí da forma que ela vai vindo, de 3 a 4 vezes na semana, fazendo o processo de musculação e de cardiovascular também, fazendo 2 a 3 no mínimo, isso já ajuda muito para esse início, porque a gente vai criando células satélites, que são as famosas, que a gente chama de memória muscular, né? E por meio dessas células, a gente acaba gerando mais núcleos no nosso músculo, né? E aí ele acaba desenvolvendo mais capacidade de aumentar com mais facilidade com o tempo, né? Então você... É basicamente assim, uma pessoa muito mais treinada é mais difícil de conseguir resultados do que uma pessoa destreinada. Então, uma pessoa que é destreinada ou nunca treinou na vida, né? A destreinada, no caso, seria o sedentário, que, por exemplo, ela pode até ter treinado um momento na vida e aí ela desistiu, Prefiro volta, ficar no tempo vai e ocioso. volta. E o que nunca teve a noção de treino, que nunca foi para uma academia, né? Esses dois casos, você tem muito mais resultado no início do que a pessoa que já tem um bom tempo de treino, porque a pessoa que nunca treinou na vida ou destreinou, ela vai ter uma capacidade de desenvolver muita coisa ali que nunca teve de adaptação. Entende? A gente vai trabalhar muito os processos iniciais e estruturas básicas para ela conseguir se desenvolver. Agora, aquela pessoa que é muito mais avançada, ela já tem outros desafios, já é muito mais específico o treino dela, entende? Uma pessoa que eu diria iniciante, ela, em torno de 1 ano até... Então, mais especificamente, aí seria mais o que eu vejo nas academias, tá? Tem também o lado científico. Mas eu considero de 1 a 3 anos aí a pessoa mais iniciante, porque existe muitos fatores de base, muitos fatores que a gente tem que considerar de consciência corporal, né, de como que ela responde aos exercícios, a progressão, para que a gente depois possa passar para o intermediário com técnica. Aí técnica, o que seria basicamente? A gente colocar exercícios mais com drop set, exercícios com super séries, exercícios onde a pessoa vai até a falha concêntrica, de um modo que ela possa utilizar cargas mais pesadas, né? Então, isso pode fazer toda a diferença até o processo de repetições diminuir, né? Então, para o iniciante, seria em torno de 8 a 12 repetições, seria de 3 a 4 vezes na semana um treino cardiovascular, de 3 a 4 vezes musculação, de 3 a 4 vezes musculação, de 2 a 3 o cardio, e aí essa pessoa vê como ela vai respondendo durante esse processo de período de treinamento e trocar esse treino conforme você for analisando, ajustar no mínimo aí 3 a 4 meses aí. Então, para uma pessoa em processo, até mesmo não só da hipertrofia, mas do emagrecimento, a musculação é essencial. Essencial. Eu diria que a musculação, ela não deveria faltar para ninguém. Todo mundo deveria ter essa consciência. Existem as pessoas que não gostam da atividade de musculação. Sou uma delas. Então, você não é obrigado a gostar, mas tem que entender que os benefícios, eles são necessários para que você possa o quê? Né? Você possa entender que lá na frente, na sua vida, você não dependa de terceiros. Né? Não dependa que alguém te carregue, não dependa que alguém te levante, que você precise virar na cama ou levantar, alguém te segurar, alguém te medicar, né? Você possa ter autonomia, né? Por isso que é a importância de você sempre fazer a musculação. Até porque, mesmo se a gente for considerar que todo dia você precisa subir, né? Agachar
Também, para que você possa fazer as atividades de pegar alguma coisa no chão, de você pegar algum produto no mercado, segurar suas sacolas, né, a ponto de você poder trabalhar para si mesma, né, ter os seus músculos ali trabalhando para você utilizar. Né, Exato, a independência, a autonomia. Então, isso é fundamental para que você possa ter o dia a dia, a sua rotina, né, trabalhar. Imagina, você precisa virar às vezes, né, esse movimento de trabalhar, de virar. Se você não trabalha esse músculo que rotaciona a coluna, você provavelmente pode ter alguma lesão ali naquela região ou no ombro. Então, por isso que a musculação ela vai beneficiar essa parte de prevenção, para que você lá na frente não tenha nenhuma lesão a ponto de necessitar de ir a algum médico ou, se for um idoso, precisar de alguma pessoa para erguer, né? E assim, pacientes que têm problemas na coluna, geralmente eles têm receio de fazer a musculação. Nesse caso, para fazer o fortalecimento da musculatura, que a gente sabe que ajudaria, né? Ali no sustento e tudo mais, é indicado eles fazerem a musculação? Sim, dependendo do caso. É claro que a gente não pode dizer que todo caso de dor na coluna a pessoa está apta, né? É claro que tem que ter uma análise ali, né? Principalmente por imagem, para a gente dar esse aval de falar, não, pode ir lá, vamos fazer. É claro que existem muitos exercícios interessantes que podem ativar regiões ali para que você já inicie um processo de fortalecimento na coluna a ponto de melhorar muito. E cerca de 80% das pessoas que fazem exercício, elas evitam uma cirurgia na coluna. E isso pode mudar completamente o rumo da vida dessa pessoa, porque os casos de cirurgia eles aumentam cada vez ao ano, mas tem pessoas que não têm nem noção que o exercício físico pode salvar essa pessoa de uma cirurgia. E às vezes fazer a cirurgia te leva a tantas outras. A tantas outras. A minha mãe, por exemplo, ela tem um problema grande na coluna, daí ela sempre vivia travando. Quando a gente vai viajar, a gente tem que levar quase que uma madeira com ela para ela deitar nos lugares. Foi ela começar a fortalecer a musculatura, reverteu assim o quadro dela, a ponto dela conseguir viajar tranquilamente. Exatamente. Você vê como a autoestima dela aumenta, Sim. a confiança, o exercício físico. Hoje, eu já passei por várias fases desde a formação na faculdade. Quando você sai da faculdade, você quer ficar grande, Eu vejo pela minha, tá? Não tô falando por todos. Mas a ideia é ficar grande, ficar esteticamente bem. Eu não acho que é errado você ter essa posição, mas você também tem que olhar o porquê você se formou. Qual o seu papel na sociedade? Então, assim, é claro que não é ruim passar por essas fases, mas você tem que ver, você quer ajudar aquele ser humano que você já sabe os seus conceitos para que ele possa modificar a vida dele para uma qualidade de vida melhor, ou você quer pensar em você? Essa que é a questão. Ou pensar em cuidar só de atleta, que é um público que é muito mais nichado, é um público mais difícil de você concentrar, porque muitos saem da faculdade com essa ideia de, vamos cuidar de atleta, porque atleta é legal, vou fazer meu nome. Não, eu acho que a população, ela tá muito grande aí pra gente ajudar, né? Se você tem uma ideia, existem em torno de 150 mil personal trainers no Brasil. Se você dividir pela quantidade de habitantes no Brasil, vai sobrar cliente a rodo. Então, assim, não falta cliente. Tem pouco personal, na verdade, para essa sociedade. E a nossa área é transformadora. A gente pode salvar uma vida. Se a pessoa tem, por exemplo, a diabetes, ela pode diminuir a dose do remédio se ela faz atividade física. Se ela tem uma dor na coluna, ela pode evitar uma cirurgia. Se a pessoa tem uma lesão no ombro, ela pode evitar, por exemplo, um problema mais agravante ali que pode estar gerando, né, um problema de artrose maior, né? É claro que, assim, as cirurgias, elas têm o seu papel, são importantes a partir do momento que você não consegue mais resolver com outro caso, que é a gente vai quando elas forem reversíveis, né? A gente vai tentando com o exercício até onde dá. Mas quando não dá, aí todos os lados têm que saber conversar e falar, não, então é por esse lado, por esse caminho, e a gente vai seguir. E claro, muito, muito importante esse ponto da cirurgia. Se for para fazer, que você respeite o pré-operatório e o pós-operatório. Porque isso é fundamental para uma recuperação tão rápida quanto o seu desenvolvimento naquela articulação que pode ter ocasionado o problema.
Uhum. E assim, essa questão, né, que você comentou do personal poder salvar vidas. É tão cultural a gente imaginar que o personal é só para academia, é só para atleta, é só para ficar grande, que a gente esquece que o senhor que tá em casa com diabetes, tá fraco, sarcopênico, ele também pode criar músculo e ter a independência dele. E que é nessa Exatamente. hora que o fisioterapeuta, que o personal vão entrar e ajudar, né? É, A gente esquece desses detalhes. exatamente. Tem pessoas que eu atendo que, às vezes, a pessoa, ela, só dela ter falado, poxa, aquele dia você falou pra mim que você poderia montar um treino pra mim, e é um idoso, às vezes, nessa situação, e eu entendi a importância disso, e você vê aquela pessoa seguindo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. E se você tá lá também, naquele momento que ele tá treinando, ele fala, putz, aquele cara lá, ele tá lá porque ele acredita no que ele Uhum. fala, e ele me passou esse conhecimento para que eu mudasse, e aconteceu, a pessoa tá lá. Isso acontece muito com muitos personagens, eles acabam tanto quanto eu, vendo que pode ser até poucas pessoas naquele local, mas aquele pouco já faz tanta diferença em mudar o rumo de uma vida. É completamente nobre isso, né? Uhum. E puxando um pouquinho do gancho dos que querem ficar grande. Para esses fisiculturistas, todos começam na questão da hipertrofia, igualzinho os demais. Sim. Todos procuram, mas é claro que assim, existem academias específicas onde direcionam essas pessoas melhor com relação ao tipo de programa que elas devem seguir, equipamentos, porque assim, conforme você vai treinando, você quer conhecer mais aparelhos, quer desenvolver mais, Uhum. quem ganha quer ganhar mais, né? Geralmente nessa área, o problema é quando você quer ganhar tanto que você perde a noção da questão de o que faz bem, né? O excesso, né? Então o excesso não é legal. Sim. Tudo que tem excesso a gente acaba extrapolando. Agora, quando é um perfil de performance, né, a gente acaba tendo uma outra visão, onde essa pessoa, ela quer competir, então a gente tem que também respeitar esse atleta que ele procura ir para esse lado, né? E muito provavelmente, eu espero também que essa pessoa tenha noção de que ela também tem que saber uma hora parar, porque Sim. como todo esporte, você também tem que saber o momento de diminuir, né? Saber, poxa, eu já fiz tanto, e às vezes os colaterais que essa pessoa tá tendo com o que utiliza, independente do que for, também são coisas que têm que ser consideradas, né? Principalmente nesse momento de saber parar. Mas, com certeza, existe um momento onde essas pessoas que são mais voltadas para a parte de fisiculturismo, elas procuram um espaço onde só se tenha essa grande população mesmo que treine e entenda cada um, né? É como se fosse uma panela ali, né? Como se Uhum. fosse onde tem tantos ali que se entendem, e eu entendo isso porque eu já treinei em academia, trabalhei em academia que é assim, respeito, acho que é um ambiente onde quando você fala a mesma língua, você também é ouvido da mesma forma, então se apoiam, e eu acho que é um caminho que, se eles realmente pretendem buscar essa performance para um título, às vezes até que traga para o Brasil, que bom, eu acho que é bacana. Contanto que todos tenham essa consciência de saber uma hora também que não dá para o resto da vida, né? Você vê que existem muitos fisiculturistas que morrem muito cedo, tem muita gente ultimamente, muitos fisiculturistas também morrendo, né? Uhum. Existem muitas pessoas ultimamente porque o mercado cresceu demais e também as competições aumentaram muito. E as pessoas, o nosso mercado, por ser tão grande, também ele movimenta muito isso, né? Sim. A suplementação, os produtos, né? Os patrocínios, né? Muita gente quer estar lá, quer ver, quer conhecer, né? Virou um Aqueles comércio, né? influencers, né? Então, virou um comércio muito grande. É interessante isso tudo, mas também a gente tem que ter essa noção para onde você está indo, o que você quer, será que é isso que vai te fazer bem, né? A questão é não ser contra, mas saber botar na mesa, sabe? Se isso realmente é o correto para você, ou quem é da área também proporcionar isso para os seus alunos ou a população, né? Porque, como eu te disse, o nosso papel é tirar a pessoa do sofá, né? E a gente vê que a grande maioria está em casa, a grande maioria não treina. E às vezes você vê que as maiores justificativas para a pessoa não treinar é o fato de, não tenho tempo. Mas hoje tem treino de 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, né? É aquilo que eu te falei, o pouco que você faz já ajuda. Já te tira do quadro de E tanto sedentarismo, para né? emagrecer quanto hipertrofia, né? Para você evitar doenças, basta você fazer, vai fazer um agachamento, né? Uma vez eu vi uma proposta muito bacana no Japão, que eles estavam fazendo a passagem de metrô. Se você fizesse tantos agachamentos num local específico ali no metrô, eles te davam a passagem de graça, incentivos. Então, assim, a gente poderia
também criar mais incentivos no nosso país para que a gente diminuísse a quantidade de pessoas obesas, para que a gente também aumentasse a quantidade de pessoas que ganhem massa magra, né? Para ganhar mais hormônio, produzir mais qualidade de vida. Então a questão assim da musculação, da hipertrofia não está relacionada ao tempo que eu fico na academia, no exercício. Minutos no meu dia podem ser o suficientes para mudar. Claro que daí vai mudar. É claro que assim, a hipertrofia, o tipo de treino, ele realmente faz diferença, principalmente se é um iniciante, intermediário, um avançado ou uma pessoa mais especialista, mas para a pessoa que ela quer ver aquele resultado imediato, eu diria que você tem que não pensar no volume desse treino, principalmente para o iniciante, mas estar lá todos os dias. É estar lá, não digo você tem que estar 7 dias da semana, mas você preferencialmente estar a grande maioria. Porque imagina só, se você vai 2 vezes na academia, os outros dias na semana você acaba acumulando. Sim. Então o que adianta só ir 2 se você quer hipertrofiar, quer ganhar músculo, quer emagrecer? Você acaba se sabotando nos outros dias, entende? E isso é muito perigoso, porque não que você não vai ter resultados, mas você vai ter bem menos resultados. Sim. Né? E se você quer um objetivo muito grande, você também tem que estar de acordo a mudanças, mas não drásticas. Ir aos poucos, respeitando o processo, devagar. E o excesso de informação que hoje a gente vê também nas redes sociais, de exercícios, de pessoas falando uma coisa, falando outra, isso pode ser muito prejudicial, porque às vezes você vai ver um exercício, um agachamento, arruma a perna, arruma o pescoço, é muita coisa, sabe? A gente tem que parar para pensar, às vezes, será que a pessoa que está lá em casa, ela vai conseguir absorver tudo isso em um vídeo? Então, Exatamente. vamos primeiro tentar ver a posição, arruma a posição, melhorou nisso, vamos melhorar um pouco mais o joelho, vamos melhorar o ombro. Então, a base é muito fundamental para que você possa pegar essa pessoa e vai desenvolvendo. É que nem, por exemplo, um funcionário novo na empresa, que nunca trabalhou na empresa. É muito mais fácil você pegar esse funcionário que não tem vícios do que um funcionário que ele já está há muito tempo numa empresa. Ele já tem alguns vícios que ele já teve que não podem ser benéficos, às vezes. Não que ele não vai ser ruim. Todas as pessoas podem ser necessárias e podem mudar. A gente tem que acreditar na evolução de todos. Sim. Mas uma pessoa crua, ela tem... E isso tem estudos que mostram que essa pessoa ela pode ter um desenvolvimento muito a favor da empresa do que aquele que já tem muito mais vícios. É mais fácil de você moldar ela, né, do seu jeitinho, do que já pegar exatamente. alguém É bacana, às vezes, a gente tirar o foco da área e olhar um pouco fora de uma outra forma de se falar que às vezes nem é da própria área, porque a gente consegue conciliar esse entendimento, fazer uma analogia, né? Então, eu diria muito que para o iniciante, eu acho que ele quer começar e o excesso de informação é grande, mas que busque orientação de uma forma que queira melhorar aos poucos, tendo essa base para que não tenha problemas futuros, sabe? Você vê muita gente na academia que faz uns exercícios que às vezes até eu não passaria por um iniciante, porque ele viu o que tal influencer faz. Ou viu o treino daquele influenciador. E isso pode levar na cabeça dele, se ele faz, então eu vou fazer, porque eu quero ficar igual a ele. Então, será que isso está certo? Será que a gente não deve repensar os nossos conceitos? Será que esse é o caminho? Por que eu não peço uma orientação, né? Não vou atrás de um profissional adequado, né? Nem sempre o maior tem a resposta. Nem sempre o mais musculoso tem a resposta. Nem sempre o cara que chegou também aonde chegou tem todas as respostas também. Sim. Entende? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais essa informação, essa transmissão de informação com mais cuidado na internet, né? É muita informação bombardeando ao mesmo tempo, É muita informação bombardeando. É muita gente falando uma coisa, contrariando uma outra. Sim. E aí, no final, você acaba excluindo aquilo que tinha que fazer e na verdade, o outro quer que você faça e aí dá uma confusão. Você foge totalmente do objetivo, lá do início, vai para algo nada a ver. Exatamente. Né? O que a gente resumidamente pode pensar é assim, você quer hipertrofiar, quer ganhar músculo e entendeu da forma conscientemente que o músculo ele gera um monte de benefício na sua vida, então você faz essa prescrição que eu disse de 3 a 4 vezes a musculação, segue certinho, dividido bem o treino, de 2 a 3 vezes o cardiovascular, e você tenta vir pelo menos aí nessa quantidade de dias, respeita a sua dieta, respeita seu sono, procura também
se questionar aquilo que você está fazendo, vai atrás das informações, porque você... É aquela questão do trabalha, ajusta, molda, você vai testando também, mas claro que com um profissional aliado a isso, ou outros profissionais aliados a isso. Porque não adianta só chegar e ir fazendo, você pode acabar se machucando. Exatamente. Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Acho que você trouxe assim, informações incríveis. Realmente, muito obrigada. Se você quiser deixar o seu Instagram para o pessoal te procurar, ver os seus vídeos de treino, fazer uma consultoria, você fique à vontade, é todo o seu espaço. Bom, eu agradeço ao espaço, agradeço a todos vocês que escutaram todas as informações. Bom, para quem tiver interessado pro meu Instagram, para ver as informações que eu posto diariamente, é personal_Rodrigo Pico. E aí lá você vai ver exercícios, vai ver algumas informações que eu sempre coloco para que as pessoas fiquem atentas, principalmente a não se lesionar, a como fazer um exercício de uma forma que você possa aprender um pouco mais daquilo que é mostrado. E também, se caso tiver alguma dúvida, também estou aberto a ajudar. Pessoal, então esse foi mais um episódio. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Vão lá nas redes sociais, tirem suas dúvidas, passem com uma consultoria com o doutor, que vocês podem mudar de vida em questões de minutos, como ele mesmo disse aqui. Muito obrigada por terem assistido.